Gente, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos no espaço virtual do IPES para mais um evento muito importante para nós, que foi criado para receber pessoas especiais, criativas e inovadoras, como a nossa querida Karina Okajima Fukmix. Eu espero que eu tenha falado certinho esse nome difícil, mas eu acho que eu falei. E esse espaço, Conversa com o Autor, além de divulgar a obra, traz a oportunidade da gente conhecer as questões cruciais que estão vinculadas às linhas de pesquisas do IPES. Então, a gente agradece, primeiramente, a você que está aí nos assistindo, pela oportunidade de compartilhar as nossas ideias, de ter a presença em pleno carnaval, a nossa querida Karina. Então, assim, uma questão de formalidade, eu vou apresentar a nossa Karina, porque aqui os presentes todos a conhecem, mas a gente precisa, porque vai ficar registrado. Karina Okajima, ela é psicóloga, sociodologista, gestaltoterapeuta, psicopedagoga, isso eu não sabia, descobri hoje. Ela tem pós-doutorado e doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, além de ser autora de várias obras super importantes no campo da sociologia e da gestalterapia. Então, para nós, é uma honra, mas mais do que honra, é uma alegria, Karina, porque você já faz parte do IPES. Seja bem-vinda nesse espaço acolhedor e feliz por podermos falar. Eu me perguntei, meu Deus, em pleno carnaval vamos falar de suicídio, acolhimento, intervenção. Aí eu pensei, não, lendo suas obras, Karina, eu pude ver que nós íamos falar de uma coisa que carece muito a nós nesse momento, que é esperançar. E é em nome desse verbo que eu gostaria de fazer da nossa noite um momento para todos nós nos abrirmos para aprender com você o sentido profundo do verbo esperançar no contexto do luto por suicídio. Muito obrigada, Karina. Em nome de toda a diretoria do IPES, eu lhe dou as boas-vindas. Querida Deise, para mim é uma honra, agradeço muitíssimo o IPES, a diretoria, o Caio, toda a equipe que se mobilizou em pleno carnaval para estar me recebendo. Eu acho muito aconchegante quando você me chama de nossa Karina, né? Então, aí, assim, me sinto muito acolhida, me sinto muito pertencente, e realmente, em pleno carnaval, a gente vai falar do esperançar, até porque esse carnaval, e durante esse tempo, tem se feito uma situação muito atípica para todos nós. Então, alguns lugares têm carnavais, outros não, né? A gente está numa situação em que a gente precisa ter uma certa privacidade, uma certa intimidade, pouca aglomeração. Isso faz com que a gente tenha de se voltar para a gente. Então, eu achei muito pertinente a possibilidade de estar realmente no meio do carnaval, e peço desculpas para as pessoas, né, que a gente marcou neste dia, até porque, como eu tenho e eu tirei este dia para ficar aqui, eu fiz alguns atendimentos, então, assim, tudo aquilo que eu conhecia teve de mudar. Assim como tudo aquilo que nós conhecíamos em virtude da pandemia teve de mudar, e da mesma forma que eu penso no meu trabalho. Eu trabalho com processos autodestrutivos, eu trabalho especificamente hoje com mais ênfase com o luto por suicídio e com as ações que eu faço para acolher o impacto de um suicídio de alguém que a gente ama. Então, na verdade, eu não estou falando de um tema muito diferente daquele que a gente está podendo viver durante esta crise pandêmica. Quando eu falo essa crise pandêmica, é que crise acontece quando a gente tem a percepção da situação. E quando a gente vai se dando conta, principalmente, né, de que o que nos aconteceu é uma situação inesperada, é uma situação que nos exige uma certa flexibilidade, muita flexibilidade, inclusive, para lidar, primeiro, com o inesperado, com o novo e com o diferente o tempo inteiro. É assim que eu tenho acompanhado os enlutados por suicídio.
A gente sempre lida, obviamente, né, e infelizmente a gente é impactado por suicídios de pessoas que a gente ama, e sempre é a sensação de primeira vez. E sempre é a sensação de que aquilo que eu conhecia, como, por exemplo, seria o carnaval, estaríamos pulando carnaval, estaríamos fazendo e celebrando, a gente pode fazer de um outro jeito. Então, por isso também, além da dificuldade de eu ter datas, né, principalmente nesse horário das 19 horas, e também por isso que eu trouxe a proposta a gente está fazendo hoje, né, e felizmente vai ficar gravado, eu queria dar esta conotação do diferente, né? Por quê? Porque é isso que normalmente eu acompanho os enlutados por suicídio. Eles são impactados, né, e são obrigados, infelizmente, convocados a fazer diferente o tempo inteiro. Aquilo que aconteceu ano passado não acontece neste ano, e assim sucessivamente vai acontecendo o trabalho da pós-venção. O trabalho da pós-venção é um trabalho de prevenção de gerações futuras, segundo Schneidman, mas a gente sabe que prevenção significa você também ajudar as pessoas a terem flexibilidade para lidar com novas situações. E isso que realmente é o que eu considero como crise. Por isso que eu falo de gerenciamento de crise como a capacidade da gente lidar com as situações com um certo frescor, só que quando a gente está em carne viva, em sofrimento, fica difícil ter esse olhar ingênuo, esse olhar de frescor, esse olhar de boas-vindas para o novo. Então, é um pouco do que nós conversaremos, é um pouco da justificativa, sem querer convencê-los, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem escolhas na vida, né? E a escolha que eu fiz é, assim, oferecer essa terça-feira que nós poderíamos estar descansando, mas a gente escolhe estar juntos, e eu agradeço demais vocês terem se aberto para me receber nesse dia também atípico, diferente, né, e que a gente tem que remodular um pouco o nosso conceito do que a gente está podendo fazer juntos aqui agora. Karina, você nos presenteou com duas obras, né, que eu não sei se vocês conhecem. O tema da nossa conversa de hoje estão presentes nessas duas obras. A primeira, eu digo a primeira porque os dois são do mesmo ano, mas pela lógica eu acredito que essa foi escrita primeiro, depois veio este, né? Então, Sobreviventes enlutados por suicídio, Cuidados e Intervenções. O segundo, Programa RAISE, Gerenciamento de Crises, Prevenção e Pós-venção do Suicídio em Escolas. Nós vamos começar a nossa conversa, eu acho que teria que ser por aqui, primeiramente perguntando o que são os sobreviventes? Por que escrever um livro sobre sobreviventes enlutados por suicídio, Karina? O que te motivou a escrever sobre este livro? Na verdade, os dois livros, eles foram publicados juntos, porque os dois livros se tratam do resultado do meu pós-doutorado. Tá? Então, eu comecei o pós-doutorado em 2013 com o objetivo de ampliar já os estudos que eu já fazia a partir do meu doutorado, que aí, em 2009, eu entrei no doutorado com a proposta de estudar o luto por suicídio, porque eu tinha certeza, e isso se confirmou ao longo do processo de estudo e o aprofundamento, que o luto por suicídio tinha suas especificidades. Então, eu fui acolhida pelo programa escolar de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, pela professora Maria Júlia Kovacs, que antigamente era minha sonho de consumo, mas hoje virou a minha mamis, porque me adotou como filhota, graças a essa relação que a gente tem desde 2009, que se configurou, inclusive, uma relação de amizade, de muita admiração e de muita parceria. Por quê? Em 2009, eu não a conhecia, entro com a proposta de estudar o luto por suicídio, mais especificamente para pesquisar o luto de suicídios de pais que se mataram, né? Então, eu gostaria de entender como era o luto
dos filhos das pessoas que se mataram. Então, eu entrei com esta proposta, principalmente porque eu estava recém-enlutada do que seria o meu primeiro filho, daquele que seria meu primeiro filho, então, imbuída de dor, né, para entender um pouco do luto, eu comecei a me aproximar. Então, eu posso hoje falar que o meu luto de não conseguir ser mãe naquela época fez com que eu me abrisse para os estudos sobre luto, mas luto de filhos de pessoas. E aí, coincidências ou não, né? Eu não acredito em coincidências, eu acredito que nada é por acaso. Durante o meu processo, a minha mãe adoeceu, que a minha mãe foi a responsável por eu entrar no campo da suicidologia para tentar entender as tentativas de suicídios dela. E aí, então, eu entro com esta proposta de luto de filhas, né, de filhos de pessoas que se mataram, e aí, então, meses antes de eu defender a minha tese de doutorado, a minha mãe morre. Então, tudo isso fez com que eu ressignificasse, primeiro, o meu lugar na suicidologia, eu trabalhasse efetivamente e visceralmente com o meu próprio luto, de ser uma filha enlutada. E eu acredito que quando a gente vira órfão, a gente fica muito à deriva, né? Como se fosse madeira dentro de um mar, solto. Bom, então, o que aconteceu? Eu defendi, então, a tese de doutorado em 2013, em maio de 2013, e em novembro, Maria Júlia Kovacs, que foi a minha orientadora, supervisora, ela me manda um e-mail falando que a USP tinha pela primeira vez recebido uma bolsa pela CAPES para pós-doutorados, e se eu não queria participar da seleção de pós-doutorados que ela me orientaria, né? Então, ela oferecia orientação, mas que eu precisaria participar de um concurso. Foi isso que eu fiz, né? Eu pedi licença não remunerada para a universidade que eu trabalhava, né? Porque eu não estava pronta para pedir demissão, até porque o pós-doc eu faria em 2 anos da minha vida e voltaria na minha docência, no meu trabalho com a universidade. Enfim, entrei, passei em primeiro lugar ganhei a bolsa. Então, quando você ganha a bolsa, você não pode ter vínculo empregatício. Pedi licença, então, não remunerada para a universidade, e no ano seguinte eu tenho a inflamação cerebral. E eu já estava, então, fazendo pós-doc, e aí o pós-doc, então, originou esses 2 livros, porque o relatório, né, ele demorou um pouquinho para ser concluído por causa da minha inflamação. Então, no meio do caminho, eu vivi um tsunami existencial, que foi a inflamação cerebral, o que eu trago como uma aproximação de um luto por suicídio. Quem é enlutado e é impactado pelo suicídio de quem ama, vive um tsunami existencial, tal como eu vivi na minha inflamação cerebral. Enfim, os 2 anos não consegui terminar o pós-doc em 2 anos, em virtude desse meu adoecimento. Eu demorei 4 anos para concluir o meu pós-doc. Eu volto lá para a USP para terminar o meu pós-doutorado, tanto é que o relatório que eu entreguei, a minha tese, então estava um calhamaço de mais de 400 páginas, então por isso que estrategicamente eu dividi nesses 2 livros. Não por acaso, também, porque aqui eu estudo a parte psicológica, ou seja, por isso que eu coloco sobreviventes enlutados por suicídio, porque aqui eu tenho uma compreensão de psicoterapeuta, de psicologia, né, trazendo e abarcando as principais sensações e pensamentos e realmente alinhando com um plano de políticas públicas para pós-venção. Aqui, coincidentemente ou não, um mês depois que eu finalizo o pós-doc, entrego para a USP, o Colégio Bandeirantes teve o primeiro caso de suicídio, e aí então eles me chamaram para fazer um programa de pós-venção. Então, tudo aquele trabalho que eu tive, teórico, porque eu já estudava alguns anos atrás sobre as ações, o que a gente precisava fazer, principalmente em escolas, porque como você hoje viu, eu sou psicopedagoga, sempre admirei o lado da educação, então eu sempre acreditei nessa articulação entre as 2 áreas, a área clínica e a área educacional. Enfim, o Band me chama
para fazer o primeiro, na verdade, programa de pós-venção, porque aquilo que eu tinha alinhado como as ações principais, infelizmente, com menos de 10 dias, a gente tem um segundo suicídio acontecendo na escola, e que então aquilo que a gente tinha alinhado como ação teórica virou ação na prática. Ou seja, quase que virou um protocolo, porque a gente teve que aplicar 2 vezes, praticamente, tudo que a gente alinhou, né, anteriormente. Então, assim, por isso que aqui está, assim, o fazer, né, o que fazer quando acontece um suicídio. E aqui tem toda uma compreensão realmente psicológica. Então, é por isso, sabe, Daisy, que quando você me pergunta por que escrever, né, um livro ou livros sobre sobreviventes enlutados por suicídio, porque eu sempre acreditei que a gente precisa ofertar espaço, principalmente para um sofrimento intenso, para um sofrimento que fica latejando, enquanto a gente não oferece espaço e não conversa sobre a necessidade de trazer à tona os sentimentos. Eu acho que, assim, eu tenho uma reverência enorme pelos enlutados, eu chamo os enlutados como os meus filhos, né, porque são pessoas que eu sempre acreditei que conseguem sobreviver, né? E survivor victims é um termo do Schneidman. Então, sobrevivente, ele inclusive faz uma reflexão a respeito desta palavra, porque quando veio traduzido aqui para o Brasil, sobrevivente também é entendido como aquele que tentou o suicídio e não teve a morte consumada. E isso, para quem trabalha principalmente com grupo de enlutados por suicídio, dá uma baita confusão, porque se o grupo é específico para enlutados por suicídio, fica muito difícil trabalhar com pessoas que querem se matar. Por quê? Os enlutados ressentidos com o fato de terem sido impactados, então eles estão em carne viva, e ouvir alguém que queira se matar, muitas vezes tudo aquilo que não pode ser dito para o morto, para a pessoa que partiu, é dito para aquela pessoa que traz essa fala. Então, assim, por isso que eu recomendo que todos os grupos de enlutados, hoje em dia a gente nem usa mais a palavra sobreviventes, para não dar esta confusão, para a gente ter, porque na verdade são direcionamentos diferentes. Então, é só para contar um pouco de como é que nasceram estas obras. Felizmente nasceram, foi depois também do meu tsunami, depois da minha recuperação, e você foi uma das pessoas que me acompanhou nesse ressurgimento das cinzas, que eu acredito que é muito desse processo de sobrevivência que um enlutado atravessa. A travessia de um enlutado por suicídio é um solo árido, portanto, os 2 livros representam um processo de extrair flor de pedra. Ótimo você ter comentado essa expressão, porque era a minha próxima pergunta antes de abrir para os amigos, para os nossos convidados, porque quando Karina traz e descreve esse termo, né, extrair flores de pedra, eu pude cair, deliciar com a narrativa quando descreve os impactos do suicídio nos enlutados que ela analisou. Karina, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que significa, na prática, na medida que você foi lidando com seus entrevistados, né? Você não chama de entrevistados, né? Eu, como pesquisadora, chamo disso. No caso, seria alguns você chamou de colaboradores, os que aceitaram, né, ser chamado de sobrevivente, e os que não aceitaram. E os que aceitaram, você chamou de sobrevivente. Então, eu queria que você me dissesse o que é isso na prática e qual foi. Uma dessas narrativas, elas ajudaram você a entender melhor esse termo que você cunhou, extrair flores de pedra? Na verdade, a Sumos, ela fez lindamente a capa. E a Sumos, ela coloca assim, eles me questionaram, Karina, a gente pode colocar mais flores de pedra? Eu falei, não, eu quero só uma flor de
pedra, no singular, porque como todo ser humano é singular, o ser humano tem a própria história e a própria forma de lidar com as adversidades, eu pedi assim, que seja uma flor apenas, né, dentre um solo árido. E aí a doutora Floriana Bertini, ela fez um olhar apreciativo que eu não tinha me dado conta. Isso aqui não parece, essa flor não parece um tsuru? Eu fiquei admiradíssima, porque eu achei que tem a cara de um tsuru, eu achei lindo isso, porque eu falei, nossa, melhor impossível. A Sumos, ela representou muito bem este termo, e esse termo, extrair flor de pedra, para mim é o antídoto do processo de morrência. O que é extrair flor de pedra? É acreditar na beleza da vida, nas pistas que a vida pode nos oferecer, como comprovação de que a gente não controla nada na vida e que a gente tem uma certa capacidade de esperançar, que isso é ensinamento do Paulo Freire, que nós conseguimos esperançar do verbo ter esperança, não do verbo esperar. Ou seja, eu acredito muito, e uma das maiores dores, se é que dá para a gente dimensionar uma dor, mas assim, é uma dor por suicídio, é uma dor que você fica muito sem entender, né? Sem compreender, sem ter a explicação daquele que partiu. Então, eu realmente acredito que o enlutado é lançado num solo árido, e como eu também acredito que eu sou prova viva, né, da extração de flor de pedras funciona, porque eu poderia ficar muito amarga na vida por tudo que eu passei, não estou me colocando como coitadinha, mas eu tenho uma crença que a gente é a resposta que a gente oferece para tudo que nos acontece, principalmente em relação às nossas adversidades. Então, quando eu ofereço uma resposta transformando tudo que eu passo, que é um desconhecimento, em conhecimento, eu estou oferecendo, né? Porque assim, toda situação desconhecida na minha vida virou conhecimento. Por isso que eu tenho paixão pela vida acadêmica, por isso que eu tenho paixão pela pesquisa. E esta fase de transformar desconhecimento em conhecimento é a segunda fase do processo de extrair flor de pedras. Sabe qual que é a primeira fase? Transformar dor em amor. Então, toda a minha dor que fica em carne viva, ela foi transformada em amor pelos enlutados, em amor pelas pessoas, em compaixão e uma certa generosidade compreensiva de que aquele que tentou se matar, ou aquele que se matou, ou morreu por suicídio, merece um lugar de respeito. Ele nunca vai poder ser, e isso é uma das coisas que eu mais trabalho em termos de minha missão, a gente não pode confundir a ação suicida com a pessoa, porque a pessoa ela é muito maior do que a ação, o ato suicida. E muitas vezes, então, o meu cuidado é tentar ajudar as pessoas, a sociedade brasileira, a não confundir e a não tomar parte pelo todo. Muitas vezes a gente generaliza, né? Só porque a pessoa se matou, então ou era ela louca, ou ela não tinha Deus no coração, e o que dirá os familiares, que são as pessoas que ficam. Então, meu propósito, primeiro, é defender a honra, a dignidade das histórias que vivem esta tragédia, porque, de fato, ninguém gostaria de viver esse tipo de situação e esse tipo de morte, porque é uma morte violenta, é uma morte trágica, mas eu sempre cuidei, né, e meu propósito é sempre defender no sentido de oferecer lugares de respeito e de fazer um trabalho psicoeducativo para mostrar para as pessoas: não trate mal um familiar, não trate mal um enlutado, né? E também não trate, não julgue aquele que partiu por suicídio. É fácil a gente ser pedra, o difícil é ser vidraça. E aí, então, realmente a minha luta não é para incentivar o suicídio, mas é tratar com muito carinho as pessoas que vivem nesta seara, né? É trazer um lugar de pertencimento para tão pouco pertencimento, porque muitas vezes eu acredito, por isso que, então, esse daqui tem um caráter muito voltado para as políticas públicas, porque aqui eu faço, né, considerando algumas ações com o objetivo de despertar a atenção, né, lá do pessoal lá de cima,
que eu não tenho nenhuma intenção de estar lá em cima, mas eu realmente tenho um sonho até o final da minha vida. Eu espero que realmente, né, as pessoas possam cuidar mais, tanto dos enlutados como as pessoas em intenso sofrimento existencial. Obrigada, Karina. Vamos agora abrir um pouquinho, antes de falar da metodologia, da experiência da implementação do programa RAISE, que eu estou muito curiosa, nós abrimos para vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta à nossa convidada? Eu gostaria. Então, Beto, querido, fica à vontade. Karina, como é que foi a experiência de colher, né, todos os depoimentos para a construção do seu livro? Né, porque foram a gente acompanhando, a gente vê que são experiências muito fortes. Né? Como é que foi para você colher e colocar no seu livro todas aquelas experiências? Beto, eu acredito que a tua resposta, a tua pergunta, ela é muito importante, porque como foi? Eu não tenho uma única resposta, né? Talvez eu possa falar assim, como foram todas as situações e todos os afetos que eu vivenciei, porque totalizando deram 32 participações, então 32 colaboradores, e eu de fato acredito que são colaboradores mais do que entrevistados, porque em muitas das entrevistas, em muitas das vivências que eu tive, eu precisei, inclusive, não somente ficar com uma só entrevista, eu precisei, em alguns momentos, revisar e acolher alguns entrevistados, e por isso que, para mim, foram experiências, assim, diversas, porque é impossível não ficar impactado, impossível não ficar mobilizada. Então, a maior parte, isso, realmente eu tive uma ajuda, né, pelo fato de eu ser psicoterapeuta. Então, a experiência clínica me ajudou, e muito, né, na forma como eu consegui conduzir a pesquisa fenomenológica. Eu utilizo o método fenomenológico, cujo objetivo principal é andar e trilhar o caminho, né, da qualidade vivencial de cada situação. Então, assim, foram entrevistas de, em média, 3 a 4 horas para mim, então, o que tornava o processo bastante exaustivo, porém, né, como eu falei, em algumas pessoas eu precisei revê-las, inclusive para fazer esse acolhimento. Não tenho, obviamente, eu precisei fazer esse trabalho de diferenciação como pesquisadora, porém, pela capacidade que eu tenho e habilidade que eu formei em relação a ser psicoterapeuta, isso me ajudou no manejo clínico em algumas situações. Inclusive, algumas pessoas eu precisei encaminhar, referenciar para a psicoterapia e fazer esse encaminhamento e acompanhamento. Até hoje, eu tenho a grata satisfação de ter o contato com os meus enlutados, né? São pessoas que me ensinaram bastante nessa trajetória. Eu me lembro de especificamente uma pessoa que me marcou bastante, que é a última entrevistada, porque não por acaso, eu entrevistei, eu sempre fui muito ansiosa, então, felizmente, pela minha ansiedade, eu sou muito organizada, né? E aí, então, de manhã, eu fiz a última entrevista, né? Então, foi a entrevistada que me ajudou a fazer muito dessas ações e propostas da política pública, e à tarde eu tenho meu primeiro sintoma da inflamação cerebral. Então, ela me acompanha até hoje, ela leu o livro, ela foi no lançamento dos meus livros, então, assim, é muito bonito quando eu tenho pessoas que me acompanharam e que eu acompanhei e que a gente faz juntos esse caminho. Então, como é que foi tudo isso? Foi muito enriquecedor, porque, como eu falei para vocês no começo, quando a gente trabalha com enlutamento por suicídio, a gente tem que aprender a lidar e a acolher a diferença e o diferente. Quando eu falo e eu propus para que a gente estivesse aqui numa terça-feira de carnaval, é para acolher, é para a gente realmente ter uma escolha do lugar onde a gente ocupa. Então, muitas vezes, e eu me cansava, e às vezes falava assim, acho que eu não vou dar conta, porque é tanta dor, é tanto sofrimento, e é tanta tragédia junto, e obviamente, assim, eu fui aprendendo
que o adoecimento vai acontecendo, quando a gente só fica tão bem, né, se alimentando e não se cuidando, e que muitas vezes, né, isso também, não estou falando que foi a causa, mas eu aprendi também que muitas vezes é isso que vai acontecendo. A dor fica parada, e muitas vezes a gente também tem a condição de adoecer. Então, acho que toda essa experiência me ensina que é realmente possível a gente extrair flor de pedra, é realmente possível a gente criar uma esperança e uma vida, apesar da morte daqueles que se foram. Então, assim, acredito sim que dá para a gente se reconciliar com a gente. Eu também sei que, assim, o luto, ele não finda, né? Ele não se finaliza. O luto é processo inclusive para a gente conseguir se reconciliar apesar da ausência concreta do outro. A partida física, né, acontece agora, a partida relacional, emocional, ela permanece. Então, foi tudo isso que eu fui aprendendo. Não sei se eu te respondi ou abri um pouquinho mais, né? Respondeu perfeitamente. Assim, é sempre bom, sempre agradável. É como um bálsamo ouvir você, né? Você carrega uma, você carrega uma vasta experiência. Não é à toa que você é uma psicologista conhecida. Não é à toa que nós estamos aqui hoje conversando sobre esse tema tão necessário numa terça-feira de carnaval, porque acreditamos que o sofrimento é todo dia, acontece todos os dias. E, porventura, também o acolhimento também precisa ser todos os dias. Então, Karina, muito obrigado pela resposta, você respondeu perfeitamente. Ai, Beto, você é um querido. Você, esses dias, no ponto e vírgula, colocou uma frase minha, né, que eu te agradeço muito pelo carinho, pelo acompanhamento, e é isso que eu proponho também com os enlutados, desse acompanhamento, não fazer com que essa pessoa não se sinta solitária, né? Você colocou, então, a pergunta do meu doutorado, que é: por que se calar se o falar é tão importante? Né? Por que a gente tem que se calar sobre o nosso sofrimento, sobre os nossos sentimentos? Então, gratidão, meu amigo, porque você se tornou o meu amigo de coração, e eu, né, fico feliz da vida. Posso perguntar, Deise? Pode, Adriana. Deixa só, Adriana, tem só uma pessoa na sua frente, que eu vou fazer alternando aqui. A Vilma do Facebook, Vilma Sueli, pergunta assim: doutora Karina, a senhora acha que é adequado epidemiologizar o suicídio? Não acho, Vilma. Sabe por quê? Porque eu acho que, assim, sofrimento... Não, é a Vilma. Ah, Vilma. Então, Vilma, eu não acho, sabe por quê? Porque eu acredito que, assim, para mim, suicídio, e eu vou na perspectiva do Schneiderman, é sofrimento existencial intenso, não é doença. Então, se eu falar que sofrimento significa doença, então tem cura. Se você encontrar a cura, você me fala, porque eu gostaria muito de ter uma pílula, um remédio que curasse sofrimento, e não tem. Eu entendo que se você existiu, se você nasceu como existência, você vai ter no seu kit o sofrimento. E aí a gente é aquilo que a gente faz com o nosso sofrimento. Ok, obrigada, Karina. Nossa, Adriana, por favor, depois você, Solange. Estou adorando fechar meu carnaval com as minhas amadas Deise, Karina, Kátia. Obrigada, é um presente. Karina, queria que você falasse um pouquinho, se não existe remédio para o sofrimento, existem pequenas pílulas que é a criatividade, né? Estou pensando numa paciente específica que, através do violento sofrimento, que ela ficou entre mandar um e-mail e se matar, e a partir do acompanhamento ela tem feito um quadro, um poema, um vídeo, um texto. Eu tenho achado uma saída sensacional. Eu queria que você falasse um pouquinho da criatividade para o alívio do nosso sofrimento. Então, o sofrimento... Obrigada. Eu que agradeço, minha amada. Eu tenho um carinho enorme por você. E, assim, eu acho que você trouxe uma palavra muito especial. Se o sofrimento não tem medicamento, se não tem remédio, quais são as pílulas? As pílulas são ações criativas, porque a gente é obrigado, que ninguém gosta de ficar no sofrimento e na dor. Obviamente, isso nos impulsiona a fazer arte,
Ou seja, eu tenho uma frase que eu falo, a vida é arte que leva tempo, principalmente para a gente se mobilizar, porque quando dói, a gente é impulsionado a não ficar naquela dor. Então, a gente precisa, e eu acredito muito que a arte cura, a gente precisa realmente inovar e se renovar o tempo inteiro, se lançando para ações que façam sentido para a gente. Se eu entendo que o suicídio é o absurdo da falta de sentido, e quando eu falo absurdo, não tem um caráter de eu criticar, eu estou falando que, assim, muitas vezes é um resultado de todo o definhar existencial, e o ápice, então, acaba sendo o suicídio. A gente não a gente não nasce sem o prazer, a gente não nasce definhando, a gente nasce construindo, inclusive, a maneira como a gente vai lidando com as agressividades alheias, com a falta de proteção. Por isso que, então, eu acredito no processo de morrência como um processo que a gente foi aprendendo a se fazer mal, um processo autodestrutivo, tanto é que eu falo que é uma complexidade de processos autodestrutivos que são aprendizagens, que são as melhores formas e as únicas formas que a gente lida com aquilo que a gente poderia fazer. Na impossibilidade de eu matar o outro que me faz mal, eu começo a colocar e deslocar essa energia contra mim. E esse é o trabalho psicoeducativo que eu acredito do programa Raising, tá? Então, o que a arte ajuda? Eu gosto muito daquela frase que até então eu falava que era do Einstein, mas me falaram que não é do Einstein. Bom, enfim, eu vou falar da frase de autor desconhecido, que é: insanidade acontece quando você quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso quer dizer que a arte possibilita a ampliação das ações para você poder reinovar, para você inventar e se reinventar e mais. Você se resgatar existencialmente, porque é possível sim. Então, é como você falou, por meio de poemas, por meio de quadros, por meio de poesias, por meio de vídeos, a gente precisa realmente aprender a deslocar essa energia, que é a energia vital, que aí a gente precisa colocar em ação, por isso que realmente a arte cura. Obrigada, Karina. Obrigada. Solange, com você. Boa noite, Karina. Boa noite, Boa querida. noite, Miranda. Saudade de você. E para o pessoal que não me conhece, além da Karina e da Deise, eu sou militar, né? Sou psicóloga militar também, atuei como psicóloga militar por 20 anos. E, na verdade, não é uma pergunta que eu tenho para a Karina, mas um comentário sobre o quanto essa palavra enlutados me fez recordar algumas coisas alguns trabalhos que a gente foi executando a partir do momento que a gente teve contato com a palavra pós-venção, né? Porque na instituição nós prestávamos apoio não só para os policiais militares, mas também no caso de algumas ocorrências, entre elas o suicídio, nós prestávamos apoio para os familiares dos policiais militares. E para dar o espaço para que eles pudessem, né, trazer essa dor que eles estavam sentindo com a perda do militar por suicídio e pudessem receber as orientações, os encaminhamentos que estavam ao nosso alcance. Só que, com o tempo, nós percebemos que a gente estávamos tratando da família do policial militar, mas estávamos esquecendo da família policial militar, né? Que eram os companheiros dele, que o perderam, porque muitas vezes esse suicídio podia ocorrer na rua, mas alguns deles ocorriam dentro do próprio quartel. E essas pessoas estavam ficando sem esse apoio, sem esse espaço. Né? E a partir do momento que a gente foi tendo contato com essa palavra pós-venção, é que a gente foi abrindo esse espaço também para a família policial militar. Então, é mais esse comentário de quanto essa palavra enlutado trouxe essa recordação. E, Solange, o que você traz é especial, sabe? Porque eu coloco, inclusive, no programa Raising, aquela metáfora da máscara de oxigênio. E eu adoro aquela metáfora porque é exatamente o que eu fiz nas escolas e o que eu faço nas escolas. Primeiro, a gente tem que trabalhar com as pessoas que são impactadas dentro da instituição. Tá? Então, uma das coisas que aconteceram, assim, a direção me procurou já na primeira situação de suicídio, e aí eu falei, então eu gostaria que vocês viessem, quem?
a direção, a coordenação, os orientadores pedagógicos e alguns professores, que vocês viessem para o meu consultório, porque a ideia é oferecer um lugar diferente daquele que está realmente muito cheio de poeira. Imagina que aconteceu o tsunami, então está todo mundo confuso, está vivendo o caos. Então eu levei e pedi para que eles pudessem ir para o meu consultório e falo, olha, antes da gente pensar, obviamente vocês vieram me procurar porque vocês querem saber o que vocês vão fazer pros alunos, pros amigos da pessoa que se matou, eu gostaria de entender que vocês, e eu gostaria de falar para vocês, vocês têm direito de viver o luto de vocês, porque vocês também, a gente, adulto, normalmente tem muito disso, eu preciso ficar forte para cuidar dos meus filhos, daqueles que eu acho que eu preciso cuidar. Então eu trago esta frase e falo, vocês estão em carne viva. Todas, sem exceção, porque foram 20 e poucas pessoas dentro do meu consultório, fizeram isso. Você precisa ver, e é isso que você está falando, antes de cuidar da família, obviamente, esse é o foco, a gente precisa trabalhar sempre com a ideia de máscara de oxigênio. Primeiro você coloca a máscara de oxigênio naqueles que viveram e que foram diretamente impactados, para depois você auxiliar também os vulneráveis e um pouco mais as pessoas mais sensíveis. Então, todo o meu trabalho do programa RAISE é voltado primeiro, trabalho com equipe pedagógica, depois eu trabalho com os pais, porque os pais precisam me conhecer, eu vou falar a linguagem, depois eu vou entrar em contato com os alunos. E eu, no primeiro contato com a equipe pedagógica, a direção, a coordenação, que eles recebem um acolhimento. E eu acredito, Solange, que a gente só pode oferecer aquilo que a gente já tem. Então, uma pessoa que já é acolhida e se sente e vê as benesses desse acolhimento, tem condições de, inclusive, se esvaziar, desabafar, para oferecer o acolhimento para terceiros. Então, fiz esse trabalho com a equipe, depois eu vou com toda a escola, também continuando com os funcionários da escola, depois faço contato com os pais, para depois eu chegar nos alunos. Por quê? Eu habilitei já na primeira fase os próprios professores, orientadores e a escola para fazer esse acolhimento com os alunos, porque não adianta eu chegar, corpo estranho, chegar e fazer um acolhimento. Acolhimento e cuidado a gente só recebe com quem a gente confia. Tá? Então, é isso que você fez. Quando você cuida da família que está perto de você e a tua família todos os teus colegas que foram diretamente impactados, né? E esse é o trabalho realmente do que eu acredito de pós-venção, né? Que é o trabalho. Até porque são eles que posteriormente vão ter o contato direto com a família. Então, eles precisam ter esse suporte para poder receber a família. Exatamente. Obrigada, Karina. Obrigada, Solange. Rebeca, a palavra é sua. Boa noite, querida. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, é um prazer enorme estar ouvindo a Karina. É uma pessoa que eu respeito bastante. Ela não me conhece, mas eu respeito bastante. Leio bastante, acho bem interessante suas colocações, sua sensibilidade. Eu acho isso fantástico. Eu também trabalho com agência de segurança pública já faz muitos anos, e hoje eu trabalho com profissionais de saúde. E a pergunta que eu faço, Karina, é no sentido desse contexto atual, em que nem sempre a gente consegue fazer um atendimento presencial, né, uma atuação presencial. A gente tem uma limitação aí da própria questão da Covid, né, que gera outros problemas maiores, essa questão da presença da morte em todas as formas, né, muito claras, e eu fico me questionando, eu venho me questionando desde o ano passado, o que é que a gente consegue fazer de diferente, tanto nesse processo de pós-venção, quando já existe aí um luto, quando existe a ocorrência de um suicídio, né, como no processo, inclusive, de prevenção ou de intervenção, sabe, de uma possibilidade da gente poder acompanhar essas pessoas, porque a gente sabe que, nesses casos, o melhor é o acompanhamento mais próximo, né, quanto mais próximo possível, mas eu queria lhe ouvir um pouco nesse sentido, tanto levando em conta o período, que a gente não sabe ainda qual vai ser a repercussão disso nos suicídios, nos adoecimentos, a gente vem estudando e percebe, como nos outros eventos, né,
que o efeito vem depois, né, mas já estão acontecendo efeitos aí, e como você acha que a gente pode contribuir, nesse caso, na atuação, principalmente da população em geral, mas desses profissionais, profissional de segurança, profissional de saúde, que são aqueles que não param, né, na verdade. Sim, e Rebeca, eu acho super importante a tua pergunta, porque assim, o que a gente pode fazer para fazer esse acolhimento, para trabalhar com prevenção e com pós-venção, fazer efetivamente acolhimentos da maneira como a gente consegue fazer. Por exemplo, esse espaço que a gente está fazendo, o IPS está oferecendo, é um espaço também, é uma viabilização de acolhimento, principalmente, né, quando vocês vêm, né, e eu estou aqui conectada com vocês, essa é talvez uma das formas que a gente possa promover cuidados e acolhimento, né? É a gente fazer online mesmo, a gente estruturar possibilidades de aberturas de rodas de conversa, aberturas de rodas de diálogos, possibilidades, mesmo que seja à distância, mas eu caí do cavalo, Rebeca, não sei se você teve essa sensação, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito tete a tete, e sempre respeitei muito a ideia de que é o presencial que faria total diferença, mas você sabe que eu tive encontros verdadeiros online. E assim, quando eu falo, eu caí do cavalo, porque assim, eu precisei suspender e me trabalhar num pré-conceito, num conceito prévio de que seria impossível a conexão humana por meio da rede virtual. E olha, a gente conseguiu e eu tive conexões absolutamente, por exemplo, eu nunca conheceria o Beto, a Débora, a Gabriela Mello, as pessoas que me acompanham, né, em todos os momentos em que eu fui, né, fazendo algumas lives. Isso quer dizer que por meio dessa conexão que a gente está aqui, eu quero que você se sinta muito bem-vinda, e olha, eu estou olhando no teu olho, apesar de estar uma telinha atrás da gente, eu nem sei de onde que você é, eu estou aqui em São Paulo, mas veja bem, a conexão humana, ela não se desfez com a pandemia. Sou do Ceará. Ah lá, olha que lindo. Você vê? E uniu, a gente tem condições de fazer conexões e ajudar as pessoas a se reconectarem. Por exemplo, o que aconteceu? O filho do programa Raise virou programa Raise Somos Mudanças. Por quê? Eu antecipei que nós adoeceríamos, todos nós, brasileiros e o mundo está adoecido. Então, se crise significa e acontece pelo ensinamento da Maria Helena, crise é a percepção da situação difícil. Então, pelo que você falou, eu concordo, porque agora que a gente está percebendo tudo que foi difícil. Até então, a gente estava num certo instinto de sobrevivência, que a gente até tolerava algumas situações acontecendo. Agora, a gente está sacando, percebendo tudo, então agora que a crise começa. Então, o programa Raise significa, olha, até trouxe aqui que tem, olha, não sei se vocês veem, mas assim, Raise, tá? É uma palavra em inglês que se chama elevar, tá? E aí eu criei, né, é um acrônimo, tá? Que é Raise significa ressignificação e acolhimento integrativo do sofrimento existencial. Veja bem o que significa, e eu faço aqui, tá? As 4 fases do programa Raise. Vamos lá, só para fazer um resumão. Ache. O Schneidman fala que suicide as a psychache. Eu pego ache, que significa dor, e abro 4 fases. Também é um acrônimo. Acolher, cuidar, habilitar, para equilibrar. As 4 fases. Então, isso quer dizer, o que a gente pode fazer para fazer esse acolhimento, cuidado, habilitação, para a gente buscar um equilíbrio para esta crise que a gente está passando, inclusive para os agentes. Oferecer espaços, seja lá, e aí você vai redirecionar. Vai ser para acolhimento, vai ser para cuidado, vai ser para fazer habilitação, com o objetivo da gente chegar numa 4ª fase, que é o equilíbrio, que é esse tal de esperançar, tá? Então, assim, a ideia é a gente fazer essas conexões, Rebeca. Eu acho que não tem outro jeito, sabe? Porque a imunidade fez com que a gente se sentisse ameaçado, e é uma das coisas que eu mais falo, que resgatou na gente a nossa humanidade. Hoje em dia, a gente percebe que o menos é mais,
que a capacidade do ser humano é infindável, é interminável no sentido de que a gente pode, sim, né, cuidar desse sofrimento. O programa Raise está na loja virtual, pelo menos, eu não sei se do IPES, né? Não, a gente não tem do IPES, não, mas eu vou botar aqui da sua loja, Karina, pronto, tá? eu tenho no meu site, www.karinafukumitsu.com.br. O Fukumitsu que é difícil, viu, Gilberto? Mas aí, com muita fé e esperança, você consegue copiar aqui meu nome, tá? Fukumitsu. Então, Karina, olha só, as pessoas estão perguntando se tem na nossa loja. Manda para a gente também o livro Raise, amiga. Porque então, esse daí é da Forte, né? Aí eu tenho, como eu trabalho com editoras, porque todos os meus livros, né, são com editor, esses dois, pelo menos. Agora eu tenho, os que estão com vocês é de autoria autônoma, né? Que aí eu mandei para vocês. Então a gente tem que comprar com eles para poder botar na nossa loja, é isso? Isso, exatamente isso. Tá? Beleza, sem problema. Obrigada, querida. Gilberta, a palavra é sua. Oi. Fazendo disso um pouco de uma roda de conversa, né? E pegando um pouco das falas da Rebeca e da Solange, que falaram sobre a questão militar, uma angústia que eu vejo no atendimento do pessoal da polícia, principalmente o militar, é ainda um medo de trazer isso à tona, de tornar isso público. E aí funciona um pouco essa questão da família policial militar que a Solange disse, porque muitas vezes eles vêm por algum amigo que eu tenho, que é policial militar, e que me pede que faça um atendimento, faça uma intervenção, e o que eu vejo muitas vezes é que eles procuram esse atendimento, quando procuram, na cidade vizinha, ou num lugar com um pouco mais de discrição, porque eles dizem ainda sofrer um preconceito do comando, por uma questão, por estar num processo depressivo, e até o termo se eles souberem que eu estou deprimido, ou que eu estou pensando em suicídio, eles vão me mandar para a primeira, né? Que é a primeira enfermaria, para onde vão os casos de policiais militares que estão com algum transtorno psiquiátrico, né? Então, essa é uma angústia que cerceia um pouco como é que a gente pode fazer esse manejo, esse acolhimento, porque nós fazemos todo o trabalho, mas fica faltando um pouco poder trabalhar a rede e até como a gente faz nas empresas ou no colégio, fazer, né, com o comando da Polícia Militar para pedir um olhar diferenciado. Como é que a gente lida com isso? Então, Gilberto, eu também acho tua pergunta especial, e eu acho que muito pertinente, porque a gente precisa, e essa é a fase de habilitação, quando a gente chega com uma proposta de uma mudança de linguagem, que aquele que adoece é um ser humano, assim como qualquer pessoa que vive, né, a gente já está trabalhando com uma ideia psicoeducativa a respeito do sofrimento e da maneira como a gente tem que tratar as pessoas. Muitas vezes, sim, principalmente com esta ideia, e a gente tem que ter uma mudança realmente, uma ressignificação de percepções. Normalmente a gente acredita que aquele que sofre por transtorno mental, principalmente, é aquele que é fraco. E principalmente, talvez, nesse contexto, né, penitenciário dos seguranças, a ideia é que a gente não pode adoecer. E a gente lida muito mal, o ser humano lida muito mal com vulnerabilidade e fragilidade. É como se a gente não pudesse entristecer, como se a gente não pudesse ter raiva, como se a gente devesse estar sempre 100%, sempre super resolvido. Quem é assim, minha gente? Então, quando eu trago esta proposta da gente fazer um trabalho psicoeducativo, trazendo uma proposta, inclusive, de mudança de linguagem, a gente não vai falar que aquele que adoece é um fraco, a gente não vai falar que é o suicida, porque é assim que eu não trabalho mais com esse termo, o suicida. Eu trabalho com a pessoa que tentou se matar ou a pessoa que morreu por suicídio. Vocês entendem? Porque nunca a gente pode confundir o ato com a história, como eu já disse. E aí eu sempre trago, principalmente nesse processo de pós-venção, que a verdade vai embora com aquele que se matou. A gente não tem
ideia, elucubração do que estava acontecendo em termos de sofrimento existencial. Só que o suicídio provoca muitas dúvidas e faz com que a gente entre numa montanha-russa de sentimentos e que a gente quer explicar os sentimentos. Sentimento a gente não explica, sentimento a gente sente. Só que o ser humano é impelido, convocado a explicar tudo, para fazer sentido, óbvio. Então, eu acredito que a gente precisa entender que muitas vezes o que nós podemos ofertar é essa possibilidade das pessoas compreenderem: tudo bem, você não está tudo bem você adoecer, mas você tem condições, se você se permitir e se tratar, você tem condições de sair desse lodo existencial, desse limbo. Tá? Obrigada, Karina. Obrigada, Gilberto, pela pergunta. Fernanda Rezende, a palavra é sua. Obrigada pela participação. Minha querida. Olá, boa noite. Karina, querida, mestra, obrigada por todo o seu ensinamento. Na verdade, queria compartilhar e agradecer também. Acabei de ingressar no Instituto esse semestre. Obrigada pela acolhida. Estou ingressando como pesquisadora no Instituto. Meu objeto de estudo agora é recente, né? Atendo também pacientes no consultório, enlutados, pacientes com tentativas de suicídio, mas agora estou no mestrado, cá, estudando suicídio nos idosos, né? Trazendo um pouco essa perspectiva dessa população dentro desse discurso mais distante da sociedade, já diante, né, do envelhecer, do velho e todo o estigma que essa população vivencia. E agora, no Instituto, vou estar ouvindo a partir da perspectiva dos enlutados, né, a questão da morte, pensando numa autópsia psicológica, e agora no Instituto tentando estudar um pouco o luto por suicídio do cônjuge, né, como que é esse processo de luto também na velhice. E cá, a minha maior dificuldade até aqui nesta população é esse processo psicoeducacional social. Né, a gente tem hoje uma população institucionalizada e um número significativo de morte por suicídio nesta instituição. E a sensação que eu tenho, Cá, por isso, né, a necessidade, a vontade de me debruçar, é o quanto estamos despreparados também nessa capacitação, nessa sensibilização. Eu estou dentro de uma instituição acadêmica agora, estudando ciências do envelhecimento, e a grande maioria dos meus professores, eles trazem essa questão do suicídio como algo até relativamente novo. Então, eu percebo que até dentro do mestrado, né, dentro de uma população, a questão do suicídio é pouco dialogado, pouco comunicado. Então, né, escuto sempre você falar do seu trabalho dentro da escola, com os adolescentes, mas queria ouvir também um pouco você e os colegas sobre esse processo educacional com os profissionais, com a sociedade, né, essa mudança nesse olhar e nesse acolhimento das pessoas idosas, do velho. Né? Sim, tem dois grandes nomes que eu quero recomendar para o teu estudo. Cecília Minayo, tá? Que ela trabalha especificamente, provavelmente você já deve ter contato, e Colin Parks, que ele fala, inclusive, dessa condição de muitas vezes a gente, sobre luto, né, de muitas vezes a gente entender que existe sempre uma vinculação, né, uma qualidade relacional, e que uma das frases que eu mais gosto dele é que o luto é o preço do amor. Né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala principalmente nas questões do envelhecimento, e quando você trabalha com o cônjuge, o Parks, ele iniciou os estudos com viúvas, sabe, sobre viuvez. Então, assim, eu acho muito bonito a gente poder olhar para essa perspectiva, porque quando um parceiro se vai e a gente vai envelhecendo, muitas situações, a história, ela fica com um monte de ausências concretas. E aí, então, isso também traz um definhar existencial para aquele que precisa viver o impacto, e principalmente quando luta por suicídio. Acredito também, e concordo com você, que assim, é um trabalho de formiga. Eu coordenando a pós-graduação em suicidologia,
né, exatamente com essa proposta de habilitação. O IPES aparece também com esse objetivo de fazer formação. Então, assim, o objetivo é realmente a gente ter lugares que ofertem essa discussão e essa proposta, né? Quando que você vai pensar, né, em uma suicidologista falando com outra suicidologista do IPES, que a gente tem objetivos em comum nesse trabalho de psicoeducação, né, numa terça-feira à noite de carnaval? É só a gente mesmo, né? Então é um trabalho raro que a gente tem que tornar mais, né, expandir mais, Fernanda. Então, assim, existe um despreparo, mas em se tratando principalmente, infelizmente, de suicídio, sim, ninguém foi preparado, né, para lidar com esse tema, mas, assim, felizmente a gente tem pessoas como você que estão se dedicando para essa área. Então, assim, não é que não tem, né, está tendo, a gente pode colocar no gerúndio, né, a gente está criando um trabalho psicoeducativo brasileiro com a nossa cara, com o nosso jeito e com a nossa diversidade. Cada qual tem realmente a sua expertise, cada qual tem o seu tema, e principalmente nas questões do envelhecimento. Quando a gente fez o programa Raise Somos Mudança, tivemos as 4 mosqueteiras que conversamos muito sobre envelhecimento. Muito, porque uma das propostas de envelhecimento é uma disciplina que a gente tem lá na suicidologia, que quem oferece é a Nelly e a Maria Júlia, tá? Kovacs. Isso quer dizer que a gente tem se preocupado, sim, com essas questões de suicídio no envelhecimento, assim como o suicídio com todas as fases do desenvolvimento, porque pertence a nós, seres humanos. Tá? Então, gratidão por você estar se aprofundando nessa área, vai ser uma outra referência aí para a gente, tá? Karina, obrigada, Fernanda. Seja bem-vinda. Você até agora nos acolheu muito. Então, é o momento da gente retribuir, porque foram várias palavras de carinho, porque quem dá carinho recebe carinho, né? Então, eu vou ler para você um pouquinho desse carinho, além dessas pessoas lindas que estão aqui conosco. Wanda Quadra, que é a nossa coordenadora adjunta na área de segurança pública e saúde do trabalhador, deixa um recadinho para você. Gratidão, Karina, por sua expressão autêntica. Coraçãozinho para você. Nancy Cíntia diz: me encanta a forma como você traz cada depoimento dos enlutados. Imagino o quanto foi difícil, ou melhor, o quanto foi desafiador as entrevistas e os acolhimentos. Pessoas de São Carlos, São Paulo, dizendo presente. Gratidão pela partilha. Oferecer outros espaços para os outros, gratidão. Obrigada pela sua resposta a respeito da epidemiologia do suicídio. Concordo plenamente, é um grande dilema ético-moral. Outra pessoa de Juriti presente, Elisângela, te mando um abraço. Maria José Moura, não disse de onde é, mas dizendo estou assistindo. Gabriela Mello, sempre super respeitosa e acolhedora a esse luto tão peculiar e sofrido. Toda a minha admiração e reverência à amada Karina. Ponto e vírgula, Caruaru, Pernambuco. E assim foram outros de Brasília, São Paulo, e dizendo que estavam presentes assistindo você. A gente aprende muito quando a Karina fala, porque você estimula que as pessoas também tragam suas experiências, suas dúvidas e complemento, porque isso aqui é uma riqueza de troca. Esse é o objetivo do IPES, trocar, produzir conhecimento para que nós possamos prevenir. E futuramente, como você terminou o seu livro, Carolina, fazer desses temas políticas públicas para que futuramente tenhamos, finalmente, o nosso Plano Nacional de Prevenção de Suicídio no Brasil. Esse é um sonho, mas todo sonho exige muito trabalho. E por isso estamos aqui nesta terça-feira de carnaval, porque acreditamos nesse sonho.
Obrigada, Karina, por nos ajudar a caminhar e a sonhar. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui, contribuindo, trazendo um pouquinho desses questionamentos e sua presença. Mas mais do que isso, a vontade de fazer a diferença. A gente está junto porque a gente acredita na diferença e que é possível. É por isso que eu comecei a minha fala falando que a noite de hoje a gente vai dedicar ao verbo esperançar. Karina, obrigada por nos ensinar tanto. Meus amigos, nos acompanhem. Todo mês temos eventos como esse. Esse mês tivemos a honra de ter a Karina na conversa com o autor. No próximo mês, teremos a conversa com as instituições, tendo como representante profissionais de saúde do Corpo de Bombeiro. E assim, a cada mês, a gente tem uma programação diferenciada para poder promover. Vocês que fazem tese, pesquisam, tem o seu TCC, mande para nós. Nós temos aqui a nossa coordenadora Mariana da Fonte, que é antropóloga e nossa pesquisadora, e que é responsável por esse trabalho. Nós recebemos as teses, as monografias, as dissertações. Para quê? Para dar um espaço, como nossa Karina nos disse, nós precisamos criar esses espaços para divulgar nossos trabalhos. E mais do que isso, gente, botar em prática, tirar, com licença, Karina, flor de pedra, tá? Então, assim, adorei isso. Muito obrigada. Passo a palavra para você fazer os momentos finais. Gente, extrair flor de pedra, a gente pode fazer um upgrade, que é aí extrair os tsurus, né, numa flor de lótus. Eu acho muito bonito aqui, porque o objetivo da flor de lótus e colocar é entender que a gente sempre está em desenvolvimento. Então, entendendo que a flor de lótus, ela tem esse objetivo, que ela dorme suja e ela acorda limpa, que a gente possa, a cada dia, renascer de uma maneira que a gente se dê a chance de se renovar e inovar, inclusive na nossa esperança de vida. Que você possa acreditar todas as manhãs que você... Às vezes a gente não sabe qual que é a nossa missão, por que a gente está aqui, por que a gente tem que enfrentar tantas dificuldades, mas você não precisa saber, você só precisa continuar. Então, o que eu te peço, te convido e te agradeço por caminhar diariamente comigo. Adoro receber manifestações de carinho, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa se reconectar na nossa humanidade, no nosso carinho e no nosso afeto. IPES, gratidão por me dar essa oportunidade de estar com vocês, gratidão cada vez mais de eu conseguir entender que a gente está aqui, né, por uma única missão. A gente talvez não entenda, mas a única missão é continuar, apesar das mortes, principalmente por suicídio. Fico bastante emocionada, agradecida, emocionada mesmo, porque se tem emoção é sinal que a gente está juntos. Obrigada pela boa energia de todos. Obrigada a todos vocês. E a gente deixou aqui o e-mail, bibliotecadigital@ipesbrasil.com.br, esperando a sua tese, sua dissertação, seu TCC, para vocês fazerem parte do ciclo de palestra, que será em maio, não, junho, não me lembro agora, mas vai estar na programação. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, Karina. E, avisando, Karina vai estar com a gente na nossa capacitação esse ano, não é, Karina? Então, estamos juntos. Obrigada, minha amiga. Obrigada a todos vocês, gente. Beijo, Kátia. Beijo. Beijo a todos. Obrigada, Karina. Mariana, obrigada, Kátia. Cadê ela? Cláudia, já caiu. Rogéria, todos vocês, meus queridos. Beto, um grande abraço. Foi um prazer tê-lo conosco. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima, Karina. Um beijo.